Uma jovem, com toda a vida pela frente e sonhos de construir uma família, desaparece misteriosamente. Seu noivo, aparentemente angustiado, participa das buscas e faz apelos emocionados na televisão por seu retorno. Mas a investigação policial logo revela contradições e um passado obscuro que colocam em xeque tudo o que se acreditava saber sobre o caso. Joanne Nelson nasceu no início dos anos 80 em uma família amorosa e morava em Hull, na Inglaterra. Ela era filha de Jean Nelson, assistente de ensino, e Charlie Nelson, engenheiro do conselho. Ela também tinha duas irmãs mais novas, Kate e Jenny. Joanne era alegre, muito inteligente e apaixonada pela vida, segundo seus amigos e familiares. Ela colocava a felicidade dos outros acima da sua. Ela tinha uma boa vida social e estava indo bem academicamente. Em seu tempo livre, ela gostava de praticar esportes e se manter ativa, jogando netball e holders, além de ser uma boa nadadora. Por um tempo, ela estudou para ser enfermeira, mas logo mudou de ideia, pois ficava muito emocionada após os turnos no hospital, sentindo pena dos pacientes. Então ela decidiu mudar seu caminho. O sonho de Joanne era ajudar pessoas com menos recursos financeiros e em situações vulneráveis. Ela planejou se inscrever em um serviço de voluntariado no exterior para viajar para Gana e trabalhar com pessoas em extrema pobreza. No entanto, no final, ela optou por ficar em sua cidade natal e procurar um emprego local que lhe permitisse ficar perto de seus entes queridos. Joanne era uma garota de família e sempre expressou o desejo de constituir sua própria família. No ano de 2003, aos 19 anos, ela conheceu Paul Disson, que tinha 27. Os jovens começaram a namorar, se apaixonaram e logo decidiram morar juntos. Ele era um homem charmoso com sua parceira, e ela gostava do fato de ele ser romântico e cavalheiro. Paul era um homem forte que trabalhava como segurança em uma casa noturna em Hull. Ele também era fisiculturista e, como se descobriu, complementava seu treinamento com o uso de esteroides. Paul nasceu em Hull em 1974, filho de Christine e Peter Disson. Ele tinha uma irmã mais nova e um meio-irmão. Antes de seu nascimento, seu pai foi preso por 6 anos. Supostamente, quando Peter tinha 22 anos, ele matou um homem da mesma idade chamado John Dixon, suspeitando que ele estava tendo um caso com sua esposa, Christine. Em 1967, ele foi condenado por homicídio culposo. Anos depois, quando Paul era um bebê, Peter se envolveu em um acidente que matou um homem de 47 anos. Peter fugiu do local, mas não foi responsabilizado e acabou se mudando para a Arábia Saudita. Na adolescência, Paul praticou kickboxing e, por meio de treinamento rigoroso, obteve a faixa marrom. Em 1995, ele estava na reserva da seleção britânica no Campeonato Mundial da disciplina. Existem diferentes versões sobre a formação acadêmica de Paul. Algumas fontes afirmam que ele se formou na Sid Smith High School aos 16 anos e depois frequentou a Universidade de Hull e a Bishop Barton School of Agriculture. Outros dizem que ele não terminou o ensino médio e, aos 17 anos, viajou para a Arábia Saudita para passar um tempo com seu pai. Em meados de 1999, Paul se casou com uma mulher chamada Jenny Clark e, em outubro de 2000, eles tiveram uma filha que chamaram de Choloé. Também no ano 2000, seu pai morreu de ataque cardíaco aos 55 anos na Arábia Saudita, o que foi um duro golpe para o jovem Paul. A união de Paul e Jenny foi turbulenta desde o início, como ela mesma afirmou. Ao longo do relacionamento, ela frequentemente se sentiu insegura por causa do comportamento de Paul. No entanto, ela finalmente decidiu fugir e se divorciar. Aparentemente, nem Joanne nem seus pais sabiam do passado abusivo de Paul. Mesmo assim, Jean e Charlie eram contra o relacionamento. Eles achavam que havia uma diferença de idade muito grande entre eles e não viam necessidade de sua filha, sendo tão jovem, sair de casa. No entanto, o casal tinha seus próprios planos para o futuro. Eles queriam constituir sua própria família, e a opinião dos pais não os deteria. Primeiro, ela se mudou para a casa onde Paul morava com a mãe, e depois eles se mudaram para sua própria casa. Assim que começaram a viver juntos, os problemas não demoraram a aparecer. Brigas e tensão se tornaram comuns. Eles tinham visões diferentes sobre as coisas, ordem e limpeza. Além disso, Paul frequentemente ficava irritado porque Joanne era muito sociável, enquanto ele não tinha tantos amigos e não passava muito tempo socializando com outras pessoas. Joanne tinha um bom emprego,
muitos amigos e sua carreira estava decolando. Em 2004, ela deixou o emprego em casas noturnas e começou a trabalhar como assistente em uma fábrica de processamento de madeira. Ela passava quase o dia inteiro trabalhando e chegava em casa exausta à noite. Apesar dos problemas financeiros e conjugais, Joanne e Paul decidiram ficar oficialmente noivos e fizeram planos para o casamento, que aconteceria em outubro do ano seguinte. Isso preocupou muito os pais da jovem, pois sabiam que sua filha estava sofrendo neste relacionamento por causa do mau humor de Paul. Os planos de casamento não impediram Joanne de se sentir presa a uma vida que ela não desejava. Ela estava apaixonada e queria constituir sua própria família, mas também sonhava em viajar e conhecer o mundo, o que não era possível com Paul. Ela era uma jovem com desejos e ambições além de sua cidade natal. Em 14 de fevereiro de 2005, Joanne não foi trabalhar, o que seus colegas acharam muito estranho. Ela normalmente não faltava ao trabalho e, quando fazia antes, sempre ligava e avisava sobre sua ausência. Ao tentarem contatá-la, ela não atendeu às ligações. Paul disse que quando ele voltou para casa naquela noite, ela já não estava lá e não atendia às suas ligações. À noite, ele ligou para os pais de Joanne para perguntar se ela estava com eles ou se eles sabiam de alguma coisa sobre ela, mas eles também não tinham informações sobre ela. Os pais ficaram preocupados ao saberem que a menina não havia voltado do trabalho e não atendia às suas ligações. Eles foram para a casa do casal para se juntar a Paul e tentar encontrá-la com ele. Paul ligou para o serviço de emergência para relatar seu desaparecimento. Ele disse ao atendente que sua noiva havia desaparecido, que ninguém conseguia contatá-la e que nem seus amigos nem seus pais sabiam de seu paradeiro. O atendente perguntou se ele estava sozinho ou acompanhado, ao que Paul respondeu que estava com a mãe e o pai de Joanne. Além disso, o atendente queria saber se ele sabia de algum motivo pelo qual ela poderia ter ido embora, se eles estavam brigando ou se ela estava deprimida. Paul respondeu negativamente a todas as perguntas. Paul também afirmou à polícia que, na manhã do Dia dos Namorados, além das saudações e beijos usuais, eles trocaram cartões românticos. Ele acrescentou que, ao sair para o trabalho, deixou Joanne na cama porque ela queria dormir um pouco mais, e ao voltar do trabalho, ela já havia sumido. 48 horas se passaram sem nenhuma notícia da menina, apesar dos esforços das autoridades e de seus entes queridos para encontrá-la. Naquela época, sua irmã mais nova fez 19 anos. Mesmo nessa situação, ela não apareceu, o que reforçava a suspeita de que algo ruim havia acontecido com ela. Seus entes queridos estavam perdendo as esperanças e sentiam que era improvável que ela tivesse ido embora por vontade própria. Em 16 de fevereiro, o chefe de polícia de Humberside, Ray Gins, que liderava o caso, anunciou que as áreas de busca haviam sido ampliadas. Ele especificou que policiais e voluntários estavam realizando buscas em terrenos baldios e canais. O pai de Joanne, Charlie, tinha um mau pressentimento e acreditava que Paul poderia estar envolvido no súbito desaparecimento de sua filha. Ele sabia de suas brigas constantes e pensava que ela estava cada vez mais infeliz ao lado de seu futuro marido. No entanto, o pai sofredor não compartilhou suas suspeitas com as autoridades imediatamente. Além disso, quando ele discutiu isso com sua esposa e duas filhas, elas expressaram dúvidas. Em particular, sua filha Kate pensou que os pensamentos de seu pai eram absurdos. Afinal, por que Paul iria querer machucar sua própria noiva? Desde o início da investigação sobre o desaparecimento de Joanne, Paul também se mostrou preocupado e participou ativamente das buscas, assim como seus familiares. Uma das iniciativas de Paul foi começar a dar entrevistas à mídia, com o que os Nelsons não concordaram. Nessas declarações, ele realmente parecia preocupado e enfatizou que amava sua noiva e temia que alguém a tivesse machucado. Em uma de suas aparições na televisão, 2 dias após o desaparecimento de Joanne, Paul pediu a todos que pudessem ter informações sobre seu paradeiro que entrassem em contato com a família ou com as autoridades. Falando para as câmeras, ele expressou o desejo de que sua noiva voltasse sã e salva. Parentes e amigos de Paul compartilharam de sua dor e lamentaram o que ele estava passando. Mas, embora alguns tenham se comovido com sua abertura, outros sentiram que suas palavras e gestos não eram sinceros. Entre os últimos estava o detetive Ray, que suspeitava que Paul pudesse estar atuando naquela entrevista. Disse como havia passado tempo com Joanne na manhã de 14 de fevereiro e afirmou que sentia muita falta dela e a amava muito. Para a polícia,
Era bastante estranho que Paul estivesse dando entrevistas sem notificá-los. No entanto, o que mais chamou a atenção dos oficiais foi sua linguagem corporal, que era exageradamente teatral. Ele estava representando um papel. Para eles, estava claro que ele estava mentindo. Como resultado, os detetives decidiram analisar as entrevistas que Paul havia dado com a ajuda de um especialista em comunicação corporal e linguagem corporal, Cliff Healy. Quando o especialista examinou cuidadosamente as declarações de Paul, ele concordou com as autoridades que elas pareciam falsas. Entre outras coisas, ele apontou como ele forçava os olhos, fechando as pálpebras, na tentativa de forçar as lágrimas, o que, em sua opinião, era um comportamento típico de alguém tentando manipular os outros. Paul provavelmente pensou que era uma ótima ideia dar entrevistas, mas ele errou ao fazer isso. O que ele conseguiu foi que a atenção das autoridades se voltou para ele. Quando o detetive Ray analisou o vídeo, ele notou um detalhe: os dedos de Paul tinham pequenos cortes. Os oficiais encarregados do caso estavam familiarizados com esse tipo de lesão que aparece quando uma pessoa envolve as mãos no pescoço de outra para estrangulá-la e tenta se libertar arranhando o agressor. Ray e outros oficiais não descartaram que esses ferimentos pudessem ter sido infligidos por Joanne em legítima defesa. À medida que a investigação progredia, soube-se de seu relacionamento anterior com Jenny Clark e do abuso que ele havia infligido a ela. Os registros indicavam que ele tinha um temperamento explosivo e reagia de forma inadequada sempre que algo o irritava. Com esses dados, as autoridades tinham novos motivos para desconfiar do suspeito. Então, uma semana após o desaparecimento de Joanne, os detetives chamaram Paul para interrogatório. Ele foi a última pessoa que afirmou ter visto Joanne viva e parecia haver inconsistências em sua história com os fatos. Mas foi a mãe de Paul quem acabou revelando a verdade à polícia. O fato é que, logo após o desaparecimento de Joanne, Paul confessou ao amigo e treinador de kickboxing, Kevin Allen, que havia tirado a vida de sua namorada e escondido seu corpo. Eventualmente, o homem decidiu compartilhar esses segredos obscuros com Christine. Ela imediatamente foi à polícia. Embora fosse muito doloroso para ela, ela foi à polícia para denunciar seu próprio filho. Foi em 18 de fevereiro, e 2 dias depois ele confessou o crime. Ele admitiu ter tirado a vida de Joanne durante uma discussão porque ela o chamou de inútil nas tarefas domésticas. Finalmente, no dia 21 do mesmo mês, as autoridades o acusaram formalmente pela morte da jovem. O acusado disse aos agentes que, após matar Joanne, ele embrulhou seu corpo em sacos de lixo, colocou em seu carro e saiu de casa em direção a York. Embora ele afirmou que não conseguia dizer a localização exata onde a deixou, ele se lembrava que era perto de um portão de metal e havia garrafas verdes. Eles não tinham uma localização precisa para tentar encontrar os restos mortais de Joanne. De acordo com relatos da mídia, foi a maior busca da história da polícia de Humberside. O exército britânico até se juntou aos esforços abrangentes. Os tanques vasculharam lagoas, florestas e colinas foram revistadas, e a busca se espalhou por todo o condado de Yorkshire, não apenas no leste, onde a vítima morava, mas também em outros 2 condados. Durante a busca, os oficiais encontraram sua bolsa perto de uma linha férrea, mas não conseguiram localizar seus restos mortais. Os policiais que lideravam a investigação afirmaram que não desistiriam da busca até encontrá-la. O detetive Ray e seu colega Phil Gap especularam que o corpo poderia estar em uma das fazendas que ainda não haviam sido verificadas. Em 24 de março, 38 dias após o desaparecimento de Joanne, os policiais foram a uma fazenda chamada Woodland, a quase 2 quilômetros ao norte da vila de Brunswick. Ao se aproximarem, avistaram um portão que correspondia à descrição dada pelo detido. Eles atravessaram a propriedade até chegarem a uma encosta. No mato, sob uma pilha de folhas secas, eles encontraram um saco de lixo cujo formato sugeria que continha um corpo humano. Os oficiais confirmaram que haviam encontrado Joanne. No dia seguinte, os pais de Joanne foram chamados para identificar os restos mortais de sua filha. A dor que eles sentiram ao saberem a verdade era insuportável. Os legistas determinaram que Joanne havia morrido por estrangulamento. As descobertas da autópsia confirmaram a hipótese que os detetives haviam levantado ao notarem as marcas nos dedos de Paul. Em 5 de abril de 2005, o funeral foi realizado. Mais de 300 pessoas se reuniram para prestar suas últimas homenagens à jovem, cujos restos mortais foram cremados. No tribunal de Hull,
Em um julgamento que durou apenas 3 minutos, o réu surpreendeu a todos quando se levantou e, diante do juiz Tom Crença, afirmou que queria mudar sua confissão de culpa por homicídio. Ele então se sentou, abaixou a cabeça, cobrindo-a com as mãos e evitando qualquer contato visual. Nenhuma gota de arrependimento e nenhum pedido de desculpas aos familiares. No dia seguinte, antes que o juiz anunciasse seu veredicto, o promotor Paul Vortz apresentou sua versão e afirmou que, depois de tirar a vida de sua namorada, o réu agiu friamente com a família da vítima e com a polícia. O promotor explicou que, com base na investigação, era possível dizer que Paul sentiu que estava perdendo o interesse por ela e decidiu que, se ela não fosse para ele, não seria para mais ninguém. Ele também disse que suas ações após a morte de sua parceira demonstravam sua intenção ao cometer o crime, pois, ao ver que a jovem não reagia, ele não pediu ajuda aos vizinhos nem chamou uma ambulância. Em vez disso, ele saiu de casa para se abastecer dos itens necessários para encobrir o que havia acontecido. A compra de sacos de lixo, cordas, fita adesiva, luvas e desinfetante, conforme detalhado pelo promotor, foi registrada pelas câmeras de segurança da loja. Depois disso, ele foi até a casa de sua mãe, pegou uma ferramenta de jardinagem e depois voltou para casa, conversando brevemente com uma vizinha que perguntou sobre Joanne. Ele respondeu que ela estava bem. Ninguém poderia imaginar que, na realidade, ela já estava morta dentro de casa. Continuando a apresentar seu caso, o promotor especificou que, ao entrar em casa, Paul amarrou as mãos e os pés de Joanne, colocou seu corpo em um saco de lixo, enrolou com fita adesiva e o colocou no porta-malas de seu carro. Ele então dirigiu cerca de 32 quilômetros até Olden, um município a leste de York, onde reabasteceu o carro com gasolina e continuou dirigindo por mais 90 quilômetros até chegar à fazenda perto de Brunswick. Lá, ele escondeu os restos mortais de Joanne entre os arbustos em uma vala. Depois de fazer isso, ele voltou para casa, ligou para os pais de sua noiva para perguntar sobre ela e então relatou seu suposto desaparecimento à polícia. Seu plano era passar despercebido e fazer parecer que estava muito preocupado com o destino de Joanne. Em 8 de novembro de 2005, Paul Disson foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de 16 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. Ao proferir a sentença, o juiz se dirigiu diretamente ao réu e disse-lhe que ele havia perdido o controle e foi por isso que estrangulou Joanne. Ele acrescentou que, após tirar a vida dela, ele havia cometido atos terríveis sem nenhum remorso, demonstrando terrível hipocrisia na televisão e enganando a família de Joanne, levando-os a acreditar que havia esperança. O então primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, expressou suas condolências aos familiares e amigos da jovem falecida, lamentando o momento difícil que estavam passando. O detetive Hay também expressou sua total indignação com o comportamento cruel de Paul. Em 2022, Paul Disson, de 47 anos, recebeu liberdade condicional após cumprir a pena mínima. Carrie, uma das irmãs de Joanne, expressou publicamente sua indignação pelo fato de Paul estar livre como se nada tivesse acontecido. Os familiares de Joanne se sentiram enganados ao saber que Paul teve uma segunda chance, enquanto eles nunca mais deixarão de sentir falta de sua amada Joanne.